Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco a respeito de um tipo específico de Estado, a saber, o Estado absolutista, dando prosseguimento, portanto, às nossas aulas com os temas da ciência política. Nos vídeos futuros nós falaremos sobre os outros tipos de Estado, como o Estado liberal e neoliberal, o Estado nazista e fascista, o Estado socialista e o Estado de bem-estar social. Para fecharmos o assunto, falaremos sobre os tipos de Estado pelo qual o Brasil passou e como foi a sua construção e consolidação. O Estado absolutista, portanto, como o nome já diz, representa um tipo de Estado onde o poder está concentrado de forma absoluta nas mãos de um homem, a saber, o rei ou o soberano, ou nas mãos de um grupo seleto de homens, que seria o parlamento. O Estado absolutista, ele concentra num único homem ou num grupo seleto de homens todos os tipos de poder dos quais nós já falamos nas aulas anteriores, que seriam o poder político, o poder econômico e o poder ideológico, ou seja, todos os tipos de poder legítimo. Quando falamos de Estado absolutista, portanto, não podemos deixar de falar de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes foi um filósofo e teórico político da Inglaterra que nasceu no final do século XVI e viveu até mais da metade do século XVII. Ele ficou imortalizado e é lembrado atualmente, sobretudo pela sua obra publicada em 1651, chamada Leviatã. Nessa obra, ele vai falar sobre a construção de um Estado no qual as mazelas humanas e os seus anseios seriam ordenados e controlados, de forma a atingir uma civilização de paz. Thomas Hobbes vai dizer isso porque ele pensou e elaborou a sua teoria com base numa concepção da natureza humana. Como muitos pensadores da época e anteriores a ele, antes de elaborar a sua teoria política, Hobbes se preocupou em falar sobre a natureza humana. Porque o homem, quando vai construir a sociedade, ele possui certas tendências que devem ser levadas em consideração para que o Estado a ser desenvolvido e implantado atenda a essas necessidades e saiba lidar com elas. Diferente do aristotelismo e do tomismo clássico, que fala que o homem é um ser sociável, Thomas Hobbes vai dizer que, na verdade, o homem não tende à socialização, ou seja, o homem não quer ser um ser sociável. Isso se deve ao fato de que, para Thomas Hobbes, o homem tem uma natureza intrinsecamente má e egoísta, ou seja, o homem tende a levar em seus atos em consideração, quando vai fazer alguma coisa, o eu. Ou seja, o homem não tem nenhuma preocupação, exceto a sua própria conservação. A conservação é um tema muito recorrente na obra do Leviatã, de Thomas Hobbes, porque a autoconservação, ou a conservação da própria vida, é aquilo que representa a índole básica do homem. O homem, mau e egoísta, tende e vai fazer de tudo para conservar e consolidar a sua própria vida. E isso sem respeitar o espaço, a propriedade ou mesmo o corpo dos seus semelhantes. Dessa forma, ele vai em contraste com as teorias clássicas da época, que diziam que o homem, na verdade, era bom. Como muitos pensadores diziam, o homem era bom, mas a sociedade o corrompia. Hobbes vai dizer aquela frase famosa, em contraste com essas teorias, de que o homem é lobo do próprio homem. Ou seja, ele devora todos para conseguir se consolidar e se conservar. Dessa forma, instigado pelo egoísmo natural, o homem não daria nenhum tipo de valor à vida humana, fazendo com que, de forma consequente, existisse um pleno e estável estado de guerra. Porque o homem não possuiria liberdade, não possuiria, na verdade, então Hobbes acreditava que o homem, perpetuamente mau, tenderia a Hobbes, portanto, acreditava que o homem, instigado pela sua maldade natural, levaria em consideração apenas aquelas riquezas tangíveis, ou seja, aquelas riquezas que ajudariam o homem a exercer a sua conservação. Ele não daria, portanto, à vida de outros nenhum tipo de valor, exceto o valor
de necessidade. Portanto, Thomas Hobbes vai dizer que o homem passou por 3 tipos de estágio: o estado natural, o estado de guerra e o estado de paz. O estado natural, o estado de natureza, é justamente onde o homem exerce aquilo que eu já disse, que eram as ideias e as concepções de Thomas Hobbes, de que o homem é mau e busca apenas a sua própria conservação. Isso se deve ao fato de que o homem não teria nenhuma preocupação com a construção de um conjunto social ou de uma sociedade. O estado de guerra, portanto, seria justamente a concretização dessa realidade de egoísmo puro do homem. O homem, não tendo e não vendo diante de si nenhum tipo de impedimento à sua liberdade no exercício do poder, vai ter, consequentemente, um poder ilimitado. Esse poder ilimitado não respeitaria nenhum tipo de autoridade, porque no estado de natureza, ou consequentemente no estado de guerra, nenhum homem possuía um poder superior ao outro, pelo menos não em um tipo de contrato social, apenas num tipo de poder maior, no sentido de ferramentas mais eficazes para a própria conservação. Na ausência, portanto, de qualquer instituição ou agente cujo poder é maior do que o poder dos demais, o homem via diante de si uma liberdade ilimitada para o uso ilimitado do poder, não respeitando propriedade e nem mesmo o corpo dos seus semelhantes. Este seria o estado de guerra, onde a natureza do homem vive desenfreada. Hobbes vai dizer que essa liberdade, a liberdade do exercício ilimitado do poder, na verdade é uma corrupção da liberdade, porque tende naturalmente à construção da guerra e do caos. O estado de paz, portanto, seria um estado construído a partir do momento em que o homem selaria ou assinaria um contrato social. O contrato social seria um contrato assinado por todos os homens em que eles abririam mão da sua liberdade ou abririam mão da liberdade do uso do seu próprio poder. Mesmo nesse processo de contrato social, o homem ainda tem em mente, segundo Hobbes, a ideia da autoconservação. Porque vendo que o Estado, ou que a natureza, ou que a sociedade em que este homem está inserido vive em constante guerra, vendo que a paz será necessária para a sua própria conservação, o homem assina um contrato social com os demais, justamente para manter mais facilmente a sua própria vida. Esse contrato social consistiria na entrega do poder individual de cada homem a um só homem ou a um conjunto seleto de homens. Ou seja, o contrato social seria a permissão do homem de não exercer o seu próprio poder. Ou seja, para a construção de um estado de paz, era necessário que um só possuísse o poder de todos. Todos os homens dariam seu poder a um homem só. Um caso muito interessante, e isso vocês podem encontrar no livro didático, nós falamos de Thomas Hobbes na página 150, junto com o Estado absolutista, consequentemente, e uma frase citada no livro, dita pelo rei Luís XIV, ou o Rei Sol, que governou durante muitos anos a França. O Rei Sol, ele controlava de forma absolutista a França, ou seja, ele era todo o poder. E é essa justamente a frase que ele vai dizer num determinado momento. L'État, c'est moi. O Estado sou eu. O Estado, nós vimos, é aquela instituição que controla o poder legítimo. Então, a frase de Luís XIV nada mais diz do que eu controlo o poder, ou eu sou o poder. Né? Eu sou o Estado, eu sou o poder.
Para que exista então esse estado de paz, os homens deveriam naturalmente não exercer mais a sua liberdade de exercício do poder. O homem, na ânsia de buscar aquilo de que necessita, que é a sua conservação, assina um contrato social para buscar a paz de que necessita para conservar-se. Na obra Leviatã, tem uma parte muito interessante em que Hobbes vai dizer o seguinte: desta lei fundamental da natureza, mediante a qual se ordena a todos os homens que procurem a paz, deriva uma segunda lei. Que um homem concorde, quando outros também concordem, na medida em que tal considera necessária para a paz e para a defesa de si mesmo, em renunciar a seus direitos a todas as coisas, contentando-se em relação aos outros homens com a mesma liberdade que os outros homens permitem em relação a si mesmo. Porque enquanto cada homem detiver seu direito de fazer tudo quanto queira, todos os homens se encontrarão numa condição de guerra, porque todos os homens farão tudo o que quiserem. Mas se os outros homens não renunciarem a seu direito, assim como ele próprio, nesse caso não há razão para que alguém se prive do seu. Por isso equivaleria a oferecer-se como presa, coisa que a ninguém é obrigado, e não a dispor-se para a paz. Ou seja, Hobbes está dizendo que para a construção desse estado de paz é necessário que todos os homens abram mão do seu poder. Porque se um só abre mão do seu poder, naturalmente ele vira uma presa, porque os demais continuam tendo o seu poder. É necessário, portanto, que todos os homens queiram, por vontade própria, dar a sua vontade a um só homem, ou a uma instituição formada por alguns homens. É o princípio que em latim significa quod tibi fiere non vis alterne feceres. Não queres que te façam a ti, não faça a outra, na verdade, não faça a outrem o que não queres que te façam a ti. Este é o princípio que deve reger o homem num estado civilizado, construído pela razão, ou um estado de paz. Para alcançar esse objetivo, o objetivo da paz, há a necessidade da criação desse estado absolutista, totalitário e centralizado, pois seria a única forma de impedimento das guerras civis, onde várias pessoas possuem o uso do poder ou possuem as ferramentas para controlar ou para exercer este poder, seja ele ideológico, político ou econômico. Esse contrato, então, esse contrato social assinado pelos homens, os homens deveriam abrir mão da liberdade de agir com aquelas ferramentas de uso de poder. Ferramentas que nós já vimos nas aulas anteriores. Hobbes vai dizer, portanto, tal como os homens, tendo em vista conseguir a paz e através disso sua própria conservação, os homens criaram um homem artificial, ao qual chamamos Estado. Assim também criaram cadeias artificiais chamadas leis civis. Dita de outra forma, o homem livremente cria um homem artificial chamado Estado, ou no caso de Luís XIV, chamado Rei Luís XIV, da França. O homem cria e dá a este homem criado o poder ilimitado, e cria também para si mesmo algemas, que são as leis. As leis artificiais no sentido de que as leis de um Estado só existem porque os homens assim quiseram. Ou seja, os homens deram a si mesmo uma cadeia, uma prisão, construindo a sua legislação, ou dando a um homem o poder de fazer uma legislação. Este homem artificial, ele seria detentor de todo o poder em absoluto, que é dado, portanto, que é conferido a este homem ou ao Estado pelo contrato social. E continuando acerca desse tema, Hobbes vai dizer: a única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de defendê-los das invasões dos estrangeiros e das injúrias uns dos outros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante seu próprio labor e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda a sua força e poder a um homem ou a uma assembleia de homens, que possa reduzir suas diversas vontades
por pluralidade de votos, a uma só vontade. Ou seja, pelo contrato social, várias vontades individuais, de vários homens individuais, são conferidas para que se constituam uma única vontade em um único homem, ou a um grupo de homens. O que equivale a dizer designar um homem ou uma assembleia de homens como representantes de suas pessoas, considerando-se e reconhecendo-se cada um como autor de todos os atos que aquele que representa sua pessoa praticar ou levar a praticar em tudo o que disser respeito à paz e segurança comuns. Todos submetendo assim suas vontades à vontade do representante. Essa parte é importante. Todos os homens livremente submetem a sua vontade à vontade do representante que eles mesmos livremente elegeram. Aqui há a instauração de um poder totalitário intitulado Poder Soberano ou Leviatã. Para concluir, o Leviatã seria então uma pessoa de cujos atos uma grande multidão, mediante a pactos recíprocos, ou seja, mediante a contratos uns com os outros, foi instituída por cada um como autora, de modo a ela poder usar a força e os recursos de todos da maneira que considerar conveniente, para assegurar paz e defesa comum. Aquele que é portador dessa pessoa se chama soberano, e dele se diz que possui poder soberano. Todos os restantes são súditos. Ou seja, todo mais obedece. Aquele que foi instituído como soberano, o rei, monarca ou o próprio Estado, são aqueles que governam. Todos os demais são governados. A paz, portanto, seria alcançada por via racional. Os homens, pensando como seria mais fácil a consolidação ou a conservação da própria vida, estabelecem um Estado, por contrato social, onde os homens conferem a cada um seu poder em um único homem ou em um grupo de homens, uma assembleia de homens, somando os poderes de todos, que a soma como uma sombra, uma força assombrosa, representando e construindo a paz. Ou seja, uma vez constituído, este soberano se assoma ou se assombra diante de todos como um poder agora longe de qualquer tipo de diálogo. O poder absolutista, então, um exemplo dele, é o reinado de Luís XIV, ou Rei Sol na França, e todos os reinados absolutistas dos séculos XVI ao século XVIII na Europa. Esse tipo de poder, ele não é imutável, no sentido de que a Revolução Francesa, a sangrenta Revolução Francesa de 1789, ela fez, ela se caracteriza então pela guerra entre os súditos, aqueles que obedecem, contra aquele que manda. Porque as pessoas já não aceitavam mais o tipo de contrato social que os seus antepassados tinham construído para si. E aí se deu que a burguesia lutou contra a nobreza, que era a classe dominante, ou o soberano da época. No caso, foi o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta, que depois foram guilhotinados. A partir dessa revolução de 1789, a classe dominante, que era a nobreza, foi tirada do trono, e a classe que era a classe oprimida, ou a classe da burguesia, tornou-se, portanto, a classe que oprime, porque ela se assentou no trono onde antes se assentava o soberano de uma nação, ou, no meu exemplo, o rei Luís XVI. Espero que vocês tenham entendido. Essa aula foi um pouco rápida e um pouco confusa devido às interrupções externas e devido à complexidade do assunto, mas de forma geral o contrato social é aquele contrato assinado necessariamente por todos os homens, onde os homens abrem mão da sua liberdade e do seu poder e da sua vontade e lhes conferem todos a um único homem que vai representar a vontade, o poder e a autoridade que todos antes exerciam no estado de guerra para a criação de um estado de paz. Até a próxima aula e estudem. Qualquer dúvida me chamem ou postem aqui nos comentários que eu buscarei responder a todos.